Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui na nossa palestra sobre glândulas endócrinas, que foi iniciada na aula passada e que não foi terminada devido ao tempo, e hoje, então, vamos dar continuidade. Eu ainda estou aqui dando entrada a alguns irmãos. Tudo bem? O som está aberto. O som da música. Bom. Sim. Pronto. Ok. Então, na aula passada, vimos as glândulas que estão no nosso corpo, chamadas endócrinas. Glândulas que servem para um propósito muito importante, que é de criar secreções para que os nossos órgãos possam funcionar a contento dentro da necessidade dos nossos corpos. Essa é uma abordagem fisiológica, como nós sabemos, e nós vamos deixar a abordagem da ciência espiritual para a próxima apresentação, que vai, então, juntar o entendimento dessas glândulas mais aos chakras. Então, hoje nós vamos iniciar pela glândula timo, né? No passado, nós vimos já na aula passada a glândula suprarrenal, a glândula tireoides, paratireoides, a pineal, a hipófise, né? E hoje nós vamos continuar com o timo que é a próxima glândula que nós vamos ver aqui. Então, o timo é uma glândula, né, cujo nome quer dizer thymus, energia vital. O nome já diz que é energia vital, localizada no mediastino anterior, ou seja, aqui atrás do osso externo, bem naquele ponto onde a gente toca, quando a gente fala eu, né? É bem aqui que ela se encontra, lá atrás, né? Entre o pulmão e o coração. O formato dessa glândula é um formato em forma de pirâmide, com dois lados, né? Dois lobos fundidos. A cor muda com a idade, vermelha no feto, branco acinzentada na infância e amarelada no adulto. Ela vai ter uma característica que ela, quando ela está no feto ou no recém-nascido, ela toma uma proporção muito grande, porque maior vai ser a necessidade daquele corpo da secreção dessa glândula, né? E ela cresce até a puberdade de 20 a 50 gramas, depois ela vai se atrofiando progressivamente até alcançar de 5 a 15 gramas nos idosos, né? Na idade já adiantada. Mas, mesmo atrofiado, ela mantém a produção complementar de anticorpos, que é o objetivo principal. Por isso que, nos estudos Rosa Cruzes, nas práticas nossas, nos é instruído
para que nós possamos incentivar ou vibrar para que esta glândula, ela mesmo estando já atrofiada, ela possa fornecer o seu fluido para o nosso corpo, que vai nos proteger, vai oferecer um linfócito, vai oferecer os anticorpos que elas produz, para que nós possamos estar protegidos. Não que nós queremos crescer mais em tamanho, não, esse trabalho ela já fez, mas que nós possamos estar protegidos de doenças que possam nos alcançar. Então, é importante que nas práticas, e ela está ali logo, né, já estou adiantando, atrás do coração, no chakra cardíaco, né? Bem atrás do chakra cardíaco, né? Ao longo da vida, a timo diminui de tamanho e é substituída pelo tecido adiposo. Ou seja, então, aquela coloração característica dela, que é um rosinha meio violeta, é substituída por uma coloração amarela, que é o tecido adiposo que é conhecido popularmente por gordura, né? Mas ainda, né, esse tecido, formado por células adipócitas, ele armazena energia na forma de triglicerídeos, né? Ele faz o trabalho que ele precisa fazer, só que a gente precisa imaginar e fazer ela funcionar. Lembra aquela orientação ao imaginar o órgão em luz, visualizar o órgão em luz? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa saber, oi, órgão, você está aí, eu estou aqui. Né? Pode trabalhar à vontade. A redução da atividade vital no timo é compensada pela proteção que é conferida pelo baço e os nodos linfáticos. Então, mesmo assim, ele instrui que outros órgãos, ele orienta, ele incentiva outros órgãos a fazer esse tipo de proteção, principalmente os nodos linfáticos. Por quê? Nos infantes, nas crianças, esses nodos linfáticos de baixo ainda estão muito imaturos, daí por ela ser grande quando são em crianças. Mesmo atrofiado, continua exercendo função protetora com produção complementar de anticorpos, como a gente já havia falado. Então, aí vocês têm um corte, né, nesses círculos, o círculo violeta, que é a glândula timo em crianças, e é o círculo amarelada, que é a glândula timo nos idosos, nos adultos. Essa coloração amarela refere-se ao tecido adiposo, né? Então, como eu já tinha adiantado, ela fica bem no meio do peito, bem atrás do osso, onde a gente toca quando diz eu. É onde fica esta glândula. Lógico que ela fica bem na parte posterior. Essa foto mostra uma visão da posição posterior, ou seja, visto de frente, de trás para frente. Então, o seu nome em grego é timos, que significa energia vital. Não precisa dizer mais nada, né? A energia vital que vai chegar e vai entrar através da ação do corpo etérico. O chakra cardíaco está bem aí. Então, o corpo etérico vai prover energia que essa glândula também precisa para fazer o seu trabalho. Então, aí vocês veem uma glândula timo bem adiantada, bem grande, deve ser de uma criança aí,
esses corpos laterais aqui, a glândula timo em vermelho, esses corpos laterais são os pulmões e o de baixo é o coração. Vou pegar a caneta. Então, aqui. Esses são os pulmões, aqui é o coração, e aqui são as glândulas timo, as duas, uma de cada lado. Aqui vocês têm a traqueia subindo aqui em cima, e logo acima da traqueia já tem a glândula tireoide, né? Junto com as paratireoides lá dentro. Aqui ainda mais uma outra visualização para vocês localizarem a glândula timo na criança ou no bebê. A proporção, vocês podem verificar contra a proporção aqui num ser adulto. Então, vejam que são glândulas etéricas, né? São glândulas assim tão especiais que elas são preparadas. A medicina, às vezes, opta por tirá-la do nosso corpo, né? Como em muitas outras, achando que ela não tem nenhum trabalho, fora aquele trabalho para qual ela foi criada, né? Mas, espiritualmente, no campo da espiritualidade, ela vai precisar ser incentivada. E, quando nós perdemos essa glândula, como os irmãos até já falaram na aula passada, que foi obrigado a extrair as glândulas, tem uma glândula timo no corpo etérico, né? Que também faz um pouco de trabalho para nós aí. As glândulas têm o seu correspondente no corpo etérico. Bom, então vamos já entrar no pâncreas, né? Vamos estudar a glândula endócrina, conhecida por pâncreas, que é uma glândula mista. Tanto ela é endócrina como exócrina, como nós vamos ver aqui. Pâncreas apresenta determinadas regiões que são endócrinas e outras regiões que são exócrinas. O que é isso? As regiões exócrinas secretam suco pancreático, rico em enzimas digestivas, e é lançado através de dutos diretamente no interior da cavidade intestinal. E as regiões endócrinas concentram-se nas ilhotas de Langerhans, secretam hormônios vitais para o metabolismo da glicose, insulina e glucagon, um para combater o excesso ou para equilibrar o excesso, e o outro para equilibrar a falta. Então, veja, talvez nós vamos ver uma foto maior aí, mas essas glândulas estão ligadas através de dutos, ou seja, condutores, que vão lançar a sua secreção diretamente no tubo digestivo, ou diretamente alimentando a vesícula biliar, onde ela vai incentivar ou facilitar ou permitir que a digestão seja feita
com melhor poder de assimilação pelo corpo, né? E também para que o material que não foi assimilado seja excretado corretamente, né? E aí são as regiões exócrinas, né? Que produzem o suco pancreático. A insulina, eu acho que todos nós, né, que estamos já já aqui bastante tempo brigando, entendendo como é que a insulina se manifesta, né, reduz a glicemia, promovendo o ingresso de glicose nas células, ou seja, quando a gente, então, ingere produtos em demasia, a glicose aumenta, a produção de glicose aumenta, o pâncreas, então, faz a insulina para equilibrar, para que o corpo não seja cheio, para que o corpo, nem o sangue, nem a urina, nem outros corpos sejam infectados ou cheios, não fiquem cheios de glicose, né? Não se saturem de glicose, né? Então, a insulina produzida pelo pâncreas vai fazer isso daí, né? E o médico nos fala sempre, né? Desculpe, mas eu vou falar a minha experiência, né? Que quando o nosso pâncreas ele perde a capacidade de produzir insulina, então nós temos que tomar algum medicamento, a gente tem que fazer outras ações para compensar isso, né? Então, essa insulina que vem em quantidades superiores para o nosso organismo está presente nos carboidratos, né? Então, ela faz esse equilíbrio, né? Ela faz esse equilíbrio. O glucagon aumenta a glicemia, contrapondo-se aos efeitos da insulina, né? Atua na falta do glicogênio, estimula. Então, quando não há gordura, não há a glicose, né? Ele vai, então, fornecer ele vai fazer com que a produção de glicose aconteça, né? Ele vai produzir um pouco de glicose, né? Aumenta a glicemia, ou seja, aumenta a presença de açúcar no nosso organismo, que é necessário. Não é excesso, mas é um pouquinho necessário. Vocês me desculpem, eu faltei nessa aula de medicina, então eu não posso falar com bastante propriedade. Então, se tiver alguém que é médico aí, por favor, perdão, mas a gente está explicando do jeito que a gente entende, né? E é isso que a gente tem que saber, o que acontece com o nosso corpo. Para saber, olha, de onde vem a minha dificuldade? Ela vem daqui ou vem dali. A diabetes mellitus, né, ocorre quando a insulina é deficiente, levando ao acúmulo de glicose no sangue e na urina, e é tratada com injeções ou bombas de insulina. Então, nós precisamos entender que esse é o procedimento da medicina atual, né? Muitos de vocês, os irmãos, depois vocês podem me falar, vocês tomam o medicamento para combater a diabetes mellitus, que é uma diabetes que foi criada pelo nosso corpo, ou seja, nós criamos ela. Mas a gente tem que compreender, como bons Rosa Cruzes, né, que nós podemos agir nisso. Uma boa alimentação regrada, né, estudada, ela pode resolver muitas deficiências, né, que a gente cria, né? Nós demos aí uma aula há uns dias atrás sobre alimentos vivos, que vem bem de encontro nisso, né? Que
ele reduz a quantidade de alimentos que vai precisar de mais insulina do pâncreas, então não vai sobrecarregar o pâncreas, né? E vai também, com isso, equilibrar o nosso organismo, né? A nossa glicemia, que é aquele numerinho que o exame de sangue mostra, ela vai ficar um pouco mais baixa, né? E eu falo isso por minha experiência, né? Então, bem nos cursos, no nosso... Vocês já viram aqueles... Acho que é uma revista mensal da FRA, Fama FRA, né? Na última página, lá há uma indicação para que a gente use a medicina alternativa, né? Saia da medicina alopática, porque o uso da medicina alternativa, ela não é invasiva, ela não vai te judiar, né? Outra, no começo dos cursos, a gente sempre tem lá uma indicação para que você modere a sua alimentação, para que você seja mais seletivo com a sua alimentação. Por quê? Porque você sabe que, em excesso, tudo vai fazer mal, né? Eu tenho o costume de, quando eu entro num supermercado, e quanto maior é também a minha atenção, porque naquele supermercado que vende alimentos, você tem lá vários segmentos, várias seções, um vende farinhas, outro vende bebidas, outro vende molhos, outro vende, enfim, uma série deles. Mas para nós, só um interessa lá. É só aquela parte que está dedicada a frutas e verduras. Frutas, verduras, legumes. Essa é a que interessa para nós, né? Um pouco de proteína, né? Não faz mal, desde que seja bem pouco. Se puder evitar, ótimo. Então, esse é o ambiente que o nosso corpo tem que receber, né? Esse é o alimento que ele precisaria receber. E, com isso, ele vai se autocurar, né? Ele vai se autocurar, com certeza. Ele tem essa capacidade. As glândulas endócrinas vão fazer o trabalho dela. Agora, se nós entupimos o nosso corpo de comida, elas malemar vão ter tempo de processar aquilo que está entrando e não vão ter tempo de fazer a manutenção daquilo que está desajustado. Então, aí vejam, essa foto, se vocês estão vendo, é uma descrição bem esquemática do pâncreas, né? Cadê minha caneta? Aqui, o pâncreas, ó, todo esse corpo aqui. Esse duto aqui é o duto do nosso alimento, que vem do estômago, e aqui é o duodeno, e aqui ele já vai para o intestino delgado. Então, é aqui que o pâncreas joga o suco pancreático, é aqui que o pâncreas, junto com a vesícula biliar, distribuem todos as suas secreções. A insulina ou o glicogênio, enfim, é nesse esquema. Você tem todos os vasinhos, né, para não falar tubinhos aí ligados para fazer esse depósito nos alimentos que chegam. O nosso corpo é um organismo, é uma estrutura perfeita. Eu sugiro que depois vocês peguem essas fotos e estudem, ou então vão na internet e vejam lá o princípio que funciona isso. Vocês vão se maravilhar com o que vocês vão encontrar. Aqui é um desenho já da mesma coisa, né? Só que aqui você tem o estômago, que vai trazer o alimento,
o alimento vai passar por aqui, aqui é o duodeno, e é onde o pâncreas vai jogar suas secreções, né? Tanto para facilitar a assimilação, também como para facilitar a excreção. E sempre quando tem excesso de alimento, então o pâncreas vai ficar sobrecarregado na produção de insulina. E às vezes ele vai falhar, e aí a insulina vai para o sangue. Na assimilação, a insulina. Desculpa, aí a glicose vai para o sangue, né? Quando é na assimilação, a glicose vai embora para a corrente sanguínea e provoca todos aqueles depósitos de gordura nas nossas artérias e veias. Bom, aqui também tem bastante outras figuras onde a gente pode ver essa mesma situação, mas essas situaçõezinhas aqui, onde você tem a vesícula biliar ligada aqui para receber do pâncreas, né, a sua secreção e ajudar já na digestão do fígado, enfim, tudo é quase mágico, vamos falar assim. E a estrutura das células, dessas glândulas endócrinas, todas elas são similares, são uma estrutura que, lógico, é muito diferente daquilo que a gente conhece, né? Células beta, células musculares, e todas elas precisam de energia para processar. Então, se elas precisam de energia, de onde vem a energia para elas? Vem do nosso corpo vital, vem do corpo etérico. O nosso corpo tem um chakra chamado chakra esplênico. Ali onde está o pâncreas em inglês é spleen. E por isso colocaram o nome do chakra de chakra esplênico, né? Ele fica entre o chakra básico e o chakra plexo solar, né? Então ele tem um chakra especial para ele, mas o plexo solar também manda energia para ele. Então, isso acaba sendo uma estrutura quase que elétrica, eletrônica e fisiológica ao mesmo tempo, né? Porque ele precisa da energia para fazer todas essas secreções, para processar, né? Para fazer as reações lá dentro. Bom, aqui é somente uma demonstração da produção da insulina, onde que ela vai entrar, né? Taxa baixa, células beta, células alfa, o glucanon fazendo o trabalho contrário, né? Enfim, ele regula a concentração da glicose no sangue. A normoglicemia é medida pela ação combinada dos hormônios pancreáticos, insulina e glucanon. Depois cada um poderá falar da sua experiência que vocês calculam ou que vocês trazem nesse campo aí. E vamos, então, passar para a suprarrenal. Então, as suprarrenais são glândulas que estão ali, bem sobre os rins. Tá? Olha lá, são aquelas amarelinhas sobre os rins. Os dois rins nossos, que são como dois feijões, né? E ali em cima, as adrenais, ou suprarrenais. E são as vias responsáveis pela regulação do metabolismo, fornecimento de sódio, potássio, água, carboidratos, e pela resposta ao estresse. Então, uma adrenal aqui, ela tem essa formação, tem um córtex, e depois dentro ela tem uma medula, um córtex, uma cápsula, e lá dentro aquela mesma estrutura que nós mostramos lá do pâncreas, que são estruturas
diferentes, vamos falar assim, né? Diferentes. O córtex é a parte externa, né? E depois de cor amarelada, que tem uma alta concentração de colesterol, né? Origem da embrionária, recebe aferência do sistema nervoso. A medula é a parte interna, de cor vermelho escuro, né? Essa daqui, interna aqui, ó. Fora é o córtex e dentro é a medula, né? Tem células secretoras poliédricas em rede, modulada pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele tem lá em cima na nossa mente, entre a glândula pineal e a hipófise e a pituitária, né? Faltou o nome aqui, mas é uma glândula que vai receber a informação do sistema nervoso, vai passar para a célula pituitária, que ela vai comandar todas as outras glândulas, inclusive a suprarrenal, né? Ele traz o sinal do nosso sistema nervoso. Se o sistema nervoso está bem exaltado, ele vai dar o sinal lá em cima, a pituitária vai dar um sinal aqui para suprarrenal para falar: libera adrenalina aí que o homem está nervoso. Muito bem. É. Então, essas glândulas têm a forma de uma lua achatada, situada sobre os rins, mantém a homeostase. Olha que palavra bonitinha. Homeostase frente às tensões emocionais, jejum, infecções e exercícios. Também regula a constituição e a distribuição de pelos corporais. Homeostase é a palavra científica para saúde, tá? Então, elas mantêm a saúde e a harmonia quando o nosso organismo é colocado frente a tensões emocionais, né? Tensão emocional muito grande, ou quando ele é colocado frente a jejuns, ou seja, a pessoa fica assim muito atordoada porque ela não come, ela está fazendo jejum, não tem comida para comer, então ela fica, sabe, naquela ânsia, naquela angústia, ou infecções de grande monta e até exercícios físicos. Quando você faz um exercício físico, você acumula muita tensão no seu organismo, então precisa de um equilíbrio, que é o que essa glândula vai fazer, disponibilizando a adrenalina. Então, a medula, que é aquela parte lá do meio, produz hormônios que preparam o corpo para lidar com o estresse, com as ameaças. Ameaças também nos deixam aí bastante fora do nosso equilíbrio, né? Aumenta o fluxo sanguíneo, suporte aos músculos e o coração e a otimização da função pulmonar. Tudo isso é os hormônios que serão produzidos pela medula. Ele promove o equilíbrio interno e a resposta fisiológica ao estresse físico e mental. Gente, nos dias de hoje, o que a gente mais passa é por isso. Você liga um rádio, você escuta notícia ruim, televisão, você escuta notícia ruim, você anda na rua, você vê coisas ruins. Enfim, a sua atenção ela fica no topo praticamente o tempo inteiro. Então, nós temos as nossas glândulas suprarrenais que vão fornecer um lenitivo para nós, né? Um descanso. Aqui é mais um esqueminha de como funciona a suprarrenal, né? Junto com o rim. O córtex suprarrenal, camada externa das glândulas, essa camada toda aqui externa, essa é o córtex.
produz hormônios esteroides essenciais para a vida. Suas principais ações são regular o metabolismo, glicose, gordura, controlar a pressão arterial, equilíbrio de água e sais, e complementar no desenvolvimento de características sexuais. Atua nos rins, promovendo a retenção de sódio, água e excreção de potássio. Estimula a produção de glicose, glicogênese, quebra de gorduras, proteínas para gerar energia, né? Além de possuir forte ação anti-inflamatória e imunossupressor. Precursores dos hormônios sexuais, testosterona e estrogênio. Vejam como esse pedacinho de glândula é importante. Mas ele só vai fazer isso bonitinho se a gente estiver em harmonia. Se a gente estiver desequilibrado, ele vai trabalhar, só que nós não vamos dar descanso para ele. Por isso que é uma parte do nosso estudo, né? Se recolher, fazer práticas que é dar descanso para essas glândulas, para que elas possam ser alimentadas, para que elas não tenham sobrecarga, para que elas recebam uma porção extra de energia. E o nosso corpo sai um pouquinho melhor, um pouquinho mais preparado para enfrentar as irregularidades do nosso dia a dia, né? E elas contribuem ainda para o desenvolvimento de características sexuais secundárias e são fundamentais para a libido em homens e mulheres e tudo aquilo que a gente precisa para manter uma boa atividade na nossa vida. Então, as secreções das glândulas suprarrenais são a adrenalina, também conhecida por epinefrina, que aumenta a excitabilidade do sistema nervoso e possui ação vasoconstritora e hipertensiva, análogo ao sistema simpático. Quer dizer, ela vai fazer ali um equilíbrio, né? Se você precisa aumentar a excitabilidade, ela vai, então, jogar adrenalina, né? Adrenalina é aquele medicamento, aquela secreção, que hoje também já é feita sintética, que a medicina usa também para combater uma parada cardíaca, uma função irregular do coração, né? Mede ali uma adrenalina que ela vai se excitar toda aí. A noradrenalina, ou norepinefrina, é o mediador químico de transmissão nervosa simpática, potente vasoconstritor, regulando a pressão. O vasoconstritor é aquele que vai diminuir a seção dos vasos. Lógico, aumentando a pressão. Aí você fala, pô, mas se eu já tenho pressão alta? Não é esse remédio, né? Lógico. Você vai precisar de um vaso, um remédio que vai aumentar o calibre dos vasos, né? Aí sim, adrenalina, né? O córtex suprarrenal, que é a parte de dentro, vai produzir os glicocorticoides, ou seja, o cortisol, que diminui a permeabilidade dos vasos sanguíneos. A aldosterona aumenta a retenção de sódio e de água pelos rins. Aumenta a retenção de sódio e água pelos rins. E os hormônios sexuais, androgênicos e estrogênicos. Então, essa regulação hormonal coordenada entre a medula e o córtex é essencial para a resposta ao estresse e à saúde corporal, né? E a saúde corporal. Tudo isso aqui parece muito difícil, mas é tudo muito lógico, tudo muito prático, tudo pensado para ser colocado no nosso corpo. E sim, esses rins, os rins e as glândulas suprarrenais, eles estão aqui localizados numa região que também é abastecida por um chakra de energia.
Adrenalina, resposta ao estresse, conhecida como hormônio de fuga ou luta, flight or fight. É aquele que você vai ter que tomar uma decisão se você entra numa luta ou se você foge daquela luta. As duas vão te excitar tanto que você vai precisar de uma reposição dessa adrenalina. Né? Aproveita o aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, porque você vai precisar, se você for numa luta ou se você for fugir, sair daquela luta, né? A gente fala de uma luta, mas não é uma luta corporal, mas é naquelas situações do dia a dia nosso. Às vezes você precisa enfrentar uma dificuldade, ou em vez de fugir dela. E para tudo você vai precisar da ação disso. Prepara o corpo para atacar ou fugir do seu estressor, do seu fator estressante. E como é que a gente sabe se a adrenalina está sendo insuficiente? Você tem uma hipotensão, ou seja, pressão baixa, distúrbios do potássio e do sódio, o potássio e do sódio no seu sangue, né, que vão causar aí uma série de irregularidades. Hipoglicemia, baixo nível de açúcar no sangue, né? Alteração nos hormônios sexual e de atividade sexual, astenia crônica, anorexia, perda de apetite, enfim, o seu organismo vai estar totalmente desregulado, desfigurado, desconfigurado, enfim, você vai perceber, aí você vai no médico, e aí ele vai falar, olha, está com hipotensão, está com hipoglicemia, vamos fazer os remédios aqui que você precisa. Mas a causa raiz mesmo, ele não vai ver. Se você ficou assim porque você tem uma luta, você tem um fator estressante, você precisa tratar o fator estressante, porque, como diz lá no nosso Caibalion, nas 7 leis do, do nosso Caibalion, tudo é mente. Né? Então, tudo começa na nossa mente. Então, é lá que nós vamos ter que agir. A adrenalina mobiliza os recursos energéticos essenciais para a sobrevivência em situações críticas. Então, é isso que ela trata. Ela vai fazer com que a pessoa permaneça viva, né? Mesmo em situações de grande estresse ou solicitação mental. Bom, ele parte para a definição do estresse, né? A palavra estresse significa pressão, insistência, tensão contínua. Estar estressado é estar sob uma ação de um estímulo insistente. O estressor é qualquer estímulo que provoca mudanças fisiológicas estereotipadas, incluindo hiperfunção de glândulas suprarrenais ou adrenais. Então, esse estressor ele vai desregular, e é onde que as glândulas suprarrenais podem, então, voltar com essa regulagem, com essa regulação. O cortisol é essencial para a mobilização de recursos em situações críticas de sobrevivência. Tudo bem. Cortisol, o hormônio do estresse. Energia, garante glicose para as células, transformando gorduras em proteínas. Imunidade, modula o sistema de defesa contra infecções. E ação, prepara o corpo para a luta contra estresses físicos e biológicos. E aí você tem toda a rede de vasos que vão levar esses hormônios aos diversos outros órgãos que vão precisar desses incentivos, né? E precisam desses hormônios que vão
fazer com que os órgãos trabalhem mais rapidamente ou produzam mais aquilo que o corpo está necessitando, né? Então, veja aqui uma glândula suprarrenal. Aqui você vê 2 rins e as glândulas suprarrenais também aqui já associadas a cada um deles. E a rede de vasos, né? Porque todos eles ligam-se aos vasos. Quem são os grandes transportadores dos seus hormônios? Os vasos sanguíneos, que os levam para os mais diferentes órgãos. Aqui mais uma outra foto do córtex e da medula, da glândula suprarrenal. Aquilo que nós estávamos falando, que o hipotálamo, que é a palavra que eu esqueci naquela hora, né? Ele é o grande, ele recebe todas as informações aqui do sistema nervoso aqui, ó. O sistema nervoso coleta todas as informações que o nosso corpo, através da espinha, coluna espinhal, traz aqui para diante, aqui para cima, no hipotálamo, que vai orientar a pituitária a se comunicar lá com a glândula suprarrenal, que vai produzir um cortisol e agir no sistema que está lá, trazendo aquela disfunção, anomalia do sistema nervoso. E assim essa glândula pituitária vai fazer com as outras glândulas também, né? Com os hormônios que elas produzem também. Mas tudo volta lá para o hipotálamo, que vai, então, orientar a pituitária a produzir isso, né? E todas as nossas disfunções que ocorrem lá embaixo, né, pode ser até que o nosso sistema nervoso está estressado, e quando ele está estressado, ele não vai transmitir essas informações. Enfim, essa é a mecânica toda que acontece com a glândula depois do hipotálamo. Essa aqui é a glândula pituitária nas suas diversas... São 3 posições, uma anterior, uma posterior, uma intermediária, que ela vai atender com as glândulas mamárias, com as gônadas, com as tireoide, as suprarrenais, nos ossos, né? E vai praticamente coordenar tudo aqui no nosso corpo. As gônadas são aquelas que estão responsáveis pela reprodução humana, né? Gônadas são os testículos e os ovários e produzem gametas, células reprodutoras responsáveis pela transmissão genética. Até as 5 primeiras da gestação, as gônadas são indiferenciáveis com a genitália externa, definindo-se entre a 9ª e a 10ª semana. A produção hormonal de testosterona nos testículos e estrogênio nos ovários. Um é o hormônio masculino, o outro é o hormônio feminino, que introduzem alterações profundas no corpo e na mente. Então, esses são os hormônios produzidos por essas glândulas, né? Começam a ser produzidas por volta da puberdade, por volta dos 12 anos, e manifestam os caracteres sexuais, mudança de voz, crescimento de pelos, formas corporais, etc. Transformações no corpo, no comportamento, na mentalidade, caráter, criam desafios e ajustamento em casa e na escola. Então, nesse momento de transformação, que é já uma forma de estresse, né? E aí ele vai ter que trabalhar já desde esse momento com a sua boa glândula suprarrenal, né? Para que você possa ser equilibrado nesse momento. Aquele quadrinho que nós já tínhamos visto, onde que aqui, ó, a glândula pituitária aqui, ela vai já fornecer aqui glândulas para a oxitocina
para a glândula mamária, ou seja, para as outras partes do aparelho reprodutor, e assim por diante. Ou até aqui nas gônadas, nas gônadas masculinas. Então, aqui, os testículos, composto por até 9.000 túbulos seminíferos, onde são formados os espermatozoides, são maduros em cabeça, corpo e cauda, podendo viver até 3 dias dentro do aparelho feminino. O controle hormonal, a hipófise, aquilo que nós estamos falando, a hipófise ou a glândula pituitária regula o funcionamento testicular. Os testículos secretam androgênios, sendo a testosterona o hormônio fundamental para o desenvolvimento. A puberdade e o eixo hipotálamo-hipófise, entre 10 e 14 anos. O hipotálamo estimula a hipófise a liberar gonadotrofinas. Isso ativa os testículos, iniciando a produção contínua de espermatozoides por toda a vida. A testosterona, dihidrotestosterona, androstenodiona compõem os principais androgênios masculinos. Ações da testosterona regula a regulação hormonal. O FSH estimula espermatogênese nos tubos seminíferos. O LH estimula células intersticiais a produzir testosterona, estabelecendo caracteres sexuais e o desejo sexual. O desenvolvimento físico. A testosterona promove o crescimento de pelos, face, abdômen, pubis, tórax, desenvolvimento da laringe, tornando a voz mais grave após a puberdade. Estimula a deposição de proteína nos músculos, peles e ossos, resultando num porte físico maior e mais musculoso. Daí os homens terem essa composição biométrica maior que as mulheres, né? Contudo, pode causar calvície, acne, puberdade, devido à secreção sebácea. Então, a testosterona exerce efeitos gerais por todo o organismo para dar ao homem adulto suas características distintivas. As femininas, por sua vez, na sua função endócrina e cíclica, os ovários são centros germinativos que caracterizam a mulher. Sua fisiologia é marcada por ciclos estrogênicos que geram transformações nas genitálias, mamas e todo o organismo. O funcionamento do ovário também é regulado pelo sistema do hipotálamo e da hipófise, né, que controlam esse funcionamento. Eles modulam o ciclo menstrual. Ações do estrogênio na puberdade. O estrogênio induz a proliferação celular, resultando no crescimento de útero, vagina e lábios, provoca o surgimento de pelos pubianos, alargamento dos quadris, forma o ovoide da bacia pélvica. O estrogênio, o hormônio feminino, e a progesterona são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento sexual e pelo ciclo menstrual feminino. Bom, aqui nós vamos ver algumas figuras. O estrogênio, que é o hormônio produzido ali nas gônadas, desenvolve as mamas, a gordura localizada nos quadris, estimula o crescimento ósseo, calcificação rápida após a puberdade e atua no endométrio e na regulação do ciclo menstrual. Quanta gente que sofre de dor no endométrio, gente. Olha, a gente tem aqui bastante endometriose, né, que as mulheres têm como uma doença aí que não deixa elas em paz, né? É uma disfunção aqui do estrogênio. O papel da progesterona, que prepara o útero para o embrião e as mamas para a lactação. Aumenta a secreção glandular, e o espessamento vascular do endométrio. Inibe as contrações uterinas para proteger a gestação. Bom, uma característica que tem essas glândulas, tanto
os ovários aqui, como os testículos lá no homem, são que a sua estrutura, né, a sua composição, aquele material de que eles são feitos, são exatamente iguais ao do pâncreas. O pâncreas, eles têm uma estrutura muito similar. Né? Bom, a progesterona impede a expulsão do embrião implantado ou do feto em desenvolvimento para que ele se alcance um desenvolvimento tal, né? E aí sim ele pode ser expulso no momento certo. Fotos, né? Vesícula seminal, enfim. Temos aqui figuras para a gente, só para que a gente possa ilustrar aquilo que a gente veio falando aqui. Aqui embaixo, aqui, um óvulo feminino recebendo embriões, recebendo espermatozoides. Aqui o funcionamento da trompa de Falópio, os ovários, enfim. Aqui, assim, aqui sim, é o tecido de um óvulo recebendo um espermatozoide, né? Milhões deles. Isso tudo também é controlado lá pela pituitária, né? Então, meus irmãos, olha, lógico, não sou médico, não sou expert nessa parte, mas eu tenho certeza que os irmãos podem, se quiser ter algum detalhe mais, a gente pode depois procurar e discutir junto daí. Mas o que eu queria apresentar, essa parte da nossa fisiologia, era isso daqui, porque quando nós formos falar da outra parte, que é a parte do envolvimento espiritual, ou seja, dos chakras, como é que eles vão estar trabalhando em conjunto com essas glândulas, para quê? Para que nosso corpo possa atingir um estado diferente de comportamento, para que nós possamos permitir que o nosso corpo trabalhe, para que ele faça direitinho o trabalho que ele foi preparado para isso. Então, vamos terminar aqui a nossa apresentação. Vou parar a nossa gravação para permitir que os irmãos, então, possam fazer as suas considerações.